Maravilhoso, que manhã maravilhosa, que noite gostosa. Irmãos, é impossível estarmos aqui e não percebermos a presença do nosso Deus entre nós. É impossível, é impossível. Momento de louvor, momento de oração, momento de comunhão. Deus se manifestou hoje aqui no nosso meio. É impossível nós não percebermos a presença do nosso Deus. E muito me alegra em te ver aqui nessa noite, porque você é alvo das orações dessa igreja. E nós servimos a um Deus vivo, um Deus que responde às nossas orações, um Deus que está atento, sensível ao nosso clamor. E eu acredito que esse é apenas o começo, isso é apenas o começo daquilo que Deus tem para a Igreja Batista o Bom Pastor aqui em Campinas. Deus tem muitas coisas, Deus tem grandes coisas para esta igreja, então fique firme, não tenho dúvidas que da próxima vez que eu voltar aqui, receberei notícias muito boas, notícias da graça de Deus sendo derramada de uma forma sobrenatural aqui. Vamos ler a palavra de Deus? Estamos falando sobre uma igreja missional e nessa noite falaremos sobre generosidade. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. O experiente, o homem de Deus, apóstolo Paulo, aconselhando, orientando, dando diretrizes, ensinamentos a um jovem pastor, a um homem cheio de amor, a um homem cheio de vontade, cheio de garra para trabalhar em prol do Senhor. O apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, lerei apenas o versículo 18, nos diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por essa noite tão maravilhosa em que já podemos sentir a Tua presença entre nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro e fiel. Obrigado, meu Deus, porque quando nós oramos, o Senhor se manifesta. O Senhor trabalha, o Senhor interage entre nós e nessa noite não foi diferente. O Senhor já nos visitou, meu Deus, de uma forma poderosa, ao ponto de não resistirmos e abrirmos os nossos corações diante do Senhor. Meu Deus, tire todo o bloqueio, tire toda a barreira, tire toda a insegurança, para que a gente possa se entregar ao Senhor por completo, de corpo, alma e coração, meu Deus, esse é o nosso desejo. Meu Deus, as verdades espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então nós te pedimos que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, queremos ir a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Nos dá esse privilégio, meu Deus, nos dá essa honra de Te conhecermos um pouco mais. E obrigado, meu Deus, por ser o nosso Deus, o nosso Pai, e nos dar o privilégio de sermos os Teus filhos. Obrigado por cada irmão que chegou aqui nessa noite. Que o Senhor recompense cada um deles segundo a Tua graça. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado pelo Teu povo, que se chama a Igreja de Jesus Cristo, que se reúne para adorar mais uma vez aquele que é o único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter transformado as nossas vidas e ter nos dado o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, muito obrigado. E é humildemente que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos? Servimos a um Deus vivo, amém? Servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel, a um Deus que se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Que dia maravilhoso, que manhã maravilhosa, que noite especial. Que dia contagiante, que noite gloriosa, que sinceramente eu não queria que acabasse, eu não queria que terminasse, porque é tão gostoso sentir a presença de Deus,
É tão gostoso sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus entre nós, que nós não queremos que esse momento se acabe. Nós queremos que ele continue, que ele dure mais, porque não há lugar melhor aonde nós venhamos a estar a não ser no centro da vontade de Deus, no lugar aonde Deus se manifesta, onde ele está presente. E eu agradeço do fundo do meu coração de estar aqui com vocês nesse domingo. Irmãos, eu fui ricamente abençoado, eu fui ricamente tocado por Deus. Deus falou muito comigo nesse dia, as histórias, as conversas, as ministrações, as músicas, as orações, os abraços, tudo isso enche o nosso coração de alegria. E eu volto para São Paulo radiante, transbordando de graça, de amor e de alegria, porque eu conheci uma igreja que ama Jesus. Eu conheci uma igreja que tem um zelo por Jesus. Eu conheci uma igreja que tem amor pelas pessoas. Eu conheci uma igreja que tem o prazer e tem o ideal de trabalhar em serviço para as pessoas, que entende que as pessoas são a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, que não há presente maior e melhor que a igreja possa alcançar, que não seja uma alma rendida aos pés de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem um olhar especial para com as crianças. Eu tenho uma gratidão no fundo do meu coração, que eu posso ver toda a faixa de idade aqui nessa igreja, porque a igreja de Jesus Cristo é assim, tem crianças, tem adultos, tem idosos, tem jovens, tem adolescentes. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É uma mistura, é uma comunhão, é uma união, é uma coisa maravilhosa, aonde Deus se manifesta desde a criança, através do adulto, através do idoso. Deus, ele é assim, ele se manifesta como ele quer, na hora que ele quer e com quem que ele quer. E hoje, irmãos, do fundo do meu coração, eu agradeço a Deus porque eu vi Deus se manifestar aqui nessa igreja. Eu vi Deus se manifestar na vida dos irmãos. Eu vi Deus se manifestar através dos louvores. E eu tenho plena certeza que Ele está entre nós aqui nesse exato momento. Eu agradeço a Deus por isso, porque essa é uma graça, isso é uma misericórdia, isso é um privilégio que nós temos nessa noite, de saber que o Espírito Santo de Deus está agindo nesse momento e neste lugar. E hoje iremos falar sobre generosidade. Falar sobre generosidade é falar sobre finanças. E falar sobre finanças, falar sobre dinheiro na igreja sempre foi um campo delicado, sempre foi um campo sensível, sempre foi um campo que nós devemos tomar muito cuidado, porque infelizmente algumas igrejas ou alguns ensinamentos nos trouxeram uma imagem errada, uma imagem equivocada do que é ser generoso, do que é ter generosidade, do que é ter gratidão, do que é manifestar o nosso amor através daquilo que Deus nos deu para abençoarmos pessoas. Mas louvado seja Deus porque ainda existem igrejas que entendem a generosidade segundo a palavra de Deus. Não é uma igreja que irá te colocar medo, não é uma igreja que vai colocar culpa, não é uma igreja que vai colocar um fardo sobre os seus ombros para que você venha contribuir com a obra de Deus, mas existem igrejas que te ensinam que você deve contribuir com um único propósito, que é o amor. Que é o amor que nos constrange, que é o amor que nos toca, que é o amor que nos transforma, e nós não conseguimos mais viver de outra forma, a não ser abençoar as pessoas, não somente com tudo aquilo que temos, mas também com aquilo que nós somos. Esse é o amor de Jesus Cristo. E eu conheço uma igreja que é assim, e essa igreja se chama a Igreja Batista, o Bom Pastor. Uma igreja que deseja servir a Deus, não por algum desejo pessoal, mas é grata a Deus pelo amor que eles conheceram de Jesus Cristo. E eles desejam abençoar pessoas pelo único propósito, que é honrar o nome do seu Senhor, o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo de Nazaré.
Então essa parte financeira, essa parte de generosidade é uma área muito delicada, porque nós vemos aí muitas denominações falando que para você ter, você precisa fazer, você precisa doar, você precisa realizar, você precisa sacrificar. E no Evangelho de Jesus Cristo é diferente. Nós não damos porque recebemos, mas nós recebemos porque conhecemos o verdadeiro amor e nós não conseguimos mais reter, porque eu sei que se o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso. O que eu tenho não é mais meu, o que eu tenho não pertence a mim mesmo, mas pertence não somente a mim, mas principalmente àqueles que Deus colocou à minha volta, para que eu possa ter um coração generoso e repartir aquilo que eu tenho. Sabe qual é a melhor alegria que você pode conhecer? É quando você começa a se alegrar com a alegria do outro, quando você começa a se solidarizar com a alegria do outro, quando você começa a entender que o seu prazer está em ver a felicidade do outro. Isso é maravilhoso. Infelizmente, no mundo existem pessoas que ainda estão presas às finanças, e a Bíblia dá nomes, ou um nome, há um Deus chamado Mamon, que é o dinheiro elevado à categoria de Deus. E nós sabemos que muitas pessoas se perdem nessa sina, nesse desejo, nessa vontade de alcançar os bens materiais, porque feliz é aquele que tem o carro do ano. Feliz é aquele que tem a casa bonita, feliz é aquele que tem o celular do ano, feliz é aquele que tem uma conta financeira boa, e o mundo tenta nos ensinar isso, mas o Evangelho vai na contramão de tudo isso, que diz que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é conhecer a Jesus Cristo e repartir com aquele que nós temos tudo aquilo que Jesus Cristo nos deu. Essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira felicidade. Nós precisamos entender isso. E você acha que foi diferente antigamente? Você acha que não aconteceu assuntos pertinentes à nossa realidade hoje, lá antigamente? Claro que existiu. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo a falar com essas pessoas, pessoas que estavam ligadas ao dinheiro, pessoas que estavam ligadas aos bens materiais, pessoas que infelizmente estavam se perdendo com um Deus chamado Mamon. Paulo fala a Timóteo, fala aos ricos desse mundo, que não ponham a confiança na incerteza das riquezas, mas que ponham a sua confiança em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, irmãos, essa parte financeira não irá mais nos incomodar. Porque nós sabemos que a pessoa pode ter todas as riquezas do mundo, se ela não tem Deus, ela não tem nada. Mas ela pode não ter riqueza nenhuma desse mundo, mas se ela tem Deus, ela tem tudo. Porque tudo que nós precisamos é Jesus Cristo, nada mais. Jesus Cristo é suficiente. E nós sabemos as aflições que nós passamos durante toda a nossa vida. Só Deus sabe as dores, as lutas, as lágrimas, as dificuldades que nós passamos na nossa vida, seja no casamento, seja na vida pessoal, e essas aflições às vezes é acometida no campo financeiro, porque às vezes as contas chegam e nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como realizar um pagamento, porque nós queremos trabalhar, mas às vezes não tem emprego. Irmãos, vivemos num país onde aproximadamente 14 milhões de pessoas estão desempregadas, e há pais de família que queriam trabalhar para trazer o pão de cada dia para sua casa. Eles não querem luxo, eles não querem um conforto exagerado, eles querem apenas que a sua família tenha o que comer. Eles querem que sua família tenha apenas o básico, mas louvado seja Deus, porque a igreja de Jesus Cristo deve ser um lugar que nunca falte comida para ninguém, deve ser um lugar onde haja pão para todo mundo, porque essa é a manifestação da graça de Deus, porque se um tiver necessidade, todos nós iremos passar necessidade, mas se um tiver um alimento, nós repartiremos com todo mundo, porque nós não somos mais uma única pessoa, mas nós somos um ser humano repartido em várias pessoas. Nós somos assim. É por isso que na igreja pode haver pobre, mas não existe miserável.
Porque se a gente souber que alguém está passando fome, um vai dar um açúcar, um vai dar um feijão, outro vai dar um arroz, outro vai dar um macarrão, um vai entregar o currículo, a gente vai ajudar essa pessoa, porque nós não admitimos isso. Nós não queremos que isso aconteça na igreja de Jesus Cristo. E isso se chama generosidade. Isso se chama a graça de Deus. E vocês sabiam que só existe duas respostas que nós podemos dar à graça de Deus? É gratidão e generosidade. Essas são as duas formas de respondermos à graça de Deus, que transformou o nosso coração e tem transformado a nossa vida dia após dia. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Fala para eles não se perderem nas riquezas deste mundo, mas colocarem a sua confiança em Deus, porque o dia que eles confiarem em Deus, eles saberão que tudo isso que eles têm não é apenas deles, mas são de todos, porque tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, nos dá não somente para o nosso benefício, mas principalmente para abençoar os outros. É por isso que ele fala: sejam generosos, repartam com as outras pessoas, e repartam não somente por obrigação, não repartam apenas por culpa, ou por prestígio, mas repartam por amor, porque essa é a vontade de Deus. Reparta por amor. Só que há pessoas que ainda não entenderam essa realidade. Só que existem pessoas que quanto mais têm, mais querem, porque não entenderam que o melhor de Deus não é ter, mas é repartir, é compartilhar, é abençoar. Irmãos, eu me lembro dos almoços de domingo, na casa dos meus avós, que um tio meu ou uma tia minha trazia um macarrão, outro trazia uma sobremesa, outro trazia um arroz, outro trazia uma carne, cada um trazia um pouquinho. Só que havia um mistério ali naquele almoço, e quando a gente ia embora com uma marmita cheia. Você já passou por isso? É o mistério da generosidade. Porque a generosidade, há abundância. Quando nós somos generosos, não vai faltar nada, porque Deus supre. E isso me marcava muito, porque eu não entendia, cada um trazia um pouquinho, porque a minha família é humilde, a minha família é simples. Então não dava para os meus avós fazerem tudo, então cada filho trazia um pouquinho. Mas quando nós íamos embora com aqueles potes de sorvete, sabe, que a gente guarda, lotado de comida. E eu falava: meu Deus, que coisa maravilhosa, e cada um trouxe um pouco, e todo mundo está indo embora com muito. Como entender essas coisas? Essa é a generosidade, irmãos. Quando nós temos um coração generoso, nós repartimos, e quanto mais nós repartimos, mais nós temos. E essa é a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, que nos deixa saber, entender que vale a pena ser generoso em um mundo onde é cada um por si e Deus por mim. Mas o porquê será que algumas pessoas ainda não entenderam o sentido da generosidade? Eu separei 3 sugestões para nós pensarmos nessa noite. Primeira delas, tem pessoas que não sabem o que é generosidade, a título de informação. Tem pessoas que ainda não conheceram o prazer da generosidade. Tem pessoas que não entenderam o prazer de compartilhar com as pessoas aquilo que têm. Porque antigamente falava-se que era obrigatório trazer os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. E se você não trouxesse o dízimo à casa do tesouro, o devorador viria e acabaria com tudo, porque se você não gasta dinheiro, você não traz o dízimo aqui na casa do tesouro, você vai gastar dinheiro na farmácia, você vai gastar dinheiro em outro lugar. Só que hoje, mediante a graça de Deus, nós sabemos que tudo isso não existe mais, que o dízimo foi abolido no Antigo Testamento. Aí alguns falam: então eu não preciso trazer o dízimo? Não, quem disse? A Bíblia diz que nós devemos contribuir com alegria, com aquilo que cada um propôs no seu coração, não com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então é tirado de nós esse fardo, essa responsabilidade equivocada, e que muitas pessoas vão colocando sobre os ombros dos membros das igrejas, e eles acham que precisam dar, mas não é isso o sentido da generosidade.
Nós não vivemos em uma empresa, nós não vivemos em um clube onde nós pagamos mensalidade. Não, nós vivemos na igreja de Jesus Cristo, onde nós não apenas repartimos 1/10 daquilo que temos, mas nós repartimos tudo o que temos. Tudo o que temos. E isso é muito bom, viu, irmãos? Isso é muito bom quando nós entendemos isso, porque aí nós conseguimos conhecer o verdadeiro sentido da generosidade. Então, algumas pessoas não são generosas porque elas não sabem o valor da generosidade. Ainda não desfrutaram da bênção que é ser generoso ou ser generosa. Quanto mais eles têm, mais eles querem, porque o ser humano, ele tem um senso dentro de si insaciável. Insaciável, quanto mais ele tem, mais ele quer. Se você ganha 5 mil hoje, você quer ganhar 7 mil amanhã. Se você ganha 7 mil hoje, você quer ganhar 10 mil amanhã. E o seu custo de vida, que era 5 mil, hoje é 10 mil, amanhã é 15 mil. Você vai gastando, porque aquilo já não se satisfaz mais. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. E o ser humano é assim. Mas quando ele entende o sentido da generosidade, ele entende que a verdadeira alegria não está nas riquezas. A verdadeira alegria está na generosidade. E eu li um livro, irmãos, muito interessante, que fala qual é o sentido do homem de sucesso do século 21. Esse livro foi sensacional, porque hoje é apresentado no mundo secular que talvez uma pessoa de sucesso é um diretor de um banco multinacional, um diretor de uma empresa, um diretor de alguma área onde ele galgou sucesso, ele é bem visto, ele é rico, ele é poderoso. E nesse livro falava de um homem que ele era muito poderoso, diretor de uma grande empresa, viajava para o mundo todo. Só que para ele conseguir esse objetivo, ele se tornou escravo da sua profissão. E esse homem trabalhava tanto, irmãos, que ele teve que sacrificar o aniversário dos seus filhos e pedia para a sua sogra gravar o aniversário dos seus filhos. Só que esse era um homem de sucesso. Esse homem tinha que passar noites e noites fora de casa para alcançar o seu objetivo, para ser um homem de sucesso. E quantas noites mal dormidas fora de casa, longe da sua esposa e longe dos seus filhos. Mas para o mundo esse era o homem de sucesso. E diante da pressão, das metas para ser atingidas e batidas, aquele homem teve infarto, teve que colocar marca-passo, foi parar no hospital, porque ele não aguentava a pressão, mas ele continuava ali, porque o homem de sucesso é aquele que alcança esse objetivo de ser diretor da empresa. Só que havia um outro homem, contrapartida, um vendedor de sapatos. E esse homem, ele ganhava pouco, ele não ganhava bem, conforme os padrões aí que nós conhecemos. Mas esse homem teve a graça de ver os seus filhos crescerem, de participar do aniversário dos seus filhos. E às vezes, na sexta-feira, eles pediam uma pizza simples, de calabresa e mussarela. Que delícia, né? E chamava sua esposa e os seus filhos, e eles ficavam à mesa e eles oravam e agradeciam a Deus, não somente por estar comendo uma pizza, mas por estarem em família comendo uma pizza. E esse homem trabalhava às vezes no sábado, às vezes no domingo, e isso doía muito o coração dele, porque o desejo principal dele era poder estar com a sua família. Então ele decidiu com a sua esposa fazer assim: vamos juntar um dinheirinho, para que no final da nossa vida a gente possa ter paz, ter descanso, comprar um sítio, aproveitar mais a nossa família. Então eles ajuntam o dinheiro e conseguem comprar um sítiozinho. É um sítiozinho simples, é um sítiozinho bem pequenininho, mas que no final de semana ele pega os seus filhos já crescidos, casado com os seus netos, e vão para esse sítio e fazem um churrasco, e fazem um almoço, onde ele se reúne com toda a sua família. Só que esse homem aí para fora, ele não é um homem de sucesso, porque ele não tem uma conta bancária recheada, ele não tem evidência na mídia, ele não é conhecido e muito menos famoso. Agora o outro que não viu seus filhos crescerem, não teve um relacionamento mais profundo com os seus filhos, perdeu noites com a sua esposa, mas tem uma conta bancária gorda, tem um carro importado,
tem uma boa casa, esse sim é um homem de sucesso. O homem que foi parar no hospital, infartando, quase morrendo, estando com um marca-passo, esse é o homem de sucesso que a mídia fala. Só que chega no final da vida, coloca-se na balança. E esse homem que dedicou toda a sua vida ao trabalho, para trazer conforto, luxo e segurança à sua família, ele vê que os seus filhos estão brigando pela herança. E ele vê que os seus filhos não estão ao seu lado por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. E o outro vendedor de sapato vê que no final da sua vida, próximo da sua morte, ele vê que os seus filhos e as pessoas que estão ao lado dele, não estão ao lado dele por aquilo que ele tem, mas estão ao lado dele por aquilo que ele é. E ele percebe e olha nos olhos de cada um deles e sente que valeu a pena todo o esforço, todo o tempo, toda a dedicação que ele dedicou à sua família, porque ele sabia que verdadeiramente ele estava ao lado de pessoas que o amavam verdadeiramente. Ele entendeu o sentido da generosidade, ele entendeu o sentido da família, porque família, irmãos, é o maior patrimônio que Deus nos deu, amém? A nossa família foi o nosso melhor e o nosso maior patrimônio, a nossa família. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a generosidade, nós entendemos que nós precisamos dedicar mais tempo ao melhor benefício que Deus nos deu, que se chama a família. Quantas famílias, irmãos, que faz tempo que não se ajuntam na mesa para tomar um café da manhã? Quantas famílias que não sentam no almoço, no jantar, para apreciar uma simples refeição e agradecer a Deus por aquele momento? Quantas famílias que cada um está em um lugar, cada um está em um mundo, e eles não conversam e não se relacionam mais? E eu acredito que Deus, Ele quer trazer de novo, esse sentido para cada um de nós, o valor da família, da generosidade, da comunhão e da partilha. Porque quando nós entendemos isso, nós começamos a ser diferentes, nós começamos a ser melhores pessoas e dedicar tempo, valor e amor para aquilo que verdadeiramente vale a pena. E o que verdadeiramente vale a pena? Dedicar amor às pessoas que Deus colocou na nossa vida. Isso sim vale a pena. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem dessa realidade e se perdem. Segundo, tem pessoas que ainda não entenderam, e não entenderam no sentido de saber a finalidade da generosidade. Tem pessoas que ainda não compreenderam, elas não sabem qual é o sentido da generosidade. E o sentido da generosidade é abençoar pessoas. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não precisa de um prédio para se reunir. A igreja de Jesus Cristo não precisa ter uma placa para se reunir. Porque a igreja de Jesus Cristo é pessoas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É pessoas, só que tem pessoas que não entendem a finalidade, o objetivo da generosidade. E nós precisamos sim abençoar pessoas. Vê hoje falando sobre o quadro missionário, que bênção. Poder ajudar missionários que estão revitalizando igrejas, que estão levantando igrejas que às vezes estavam mortas, ou iniciando trabalhos onde ninguém quer ir, mas eles estão lá. E a igreja, o bom pastor, abençoa essas igrejas através das suas finanças, das suas orações, das suas contribuições. Isso é uma grande bênção para a igreja. E para que a gente possa ser generoso, a gente precisa entender, saber qual é a finalidade. E a finalidade da generosidade na igreja é abençoar pessoas. É o único objetivo. Porque se a igreja não tem o objetivo de abençoar pessoas, ela está equivocada. Ela está no campo errado. Ela está seguindo uma direção errada. Precisa mudar. Porque se nós somos abençoados por Deus de uma forma generosa, nós precisamos abençoar pessoas de uma forma generosa. Eu não consigo me conformar com igrejas que têm caixas, vamos dizer assim, caixas numerosos. Igreja não é banco, irmãos. Igreja é um lugar onde nós precisamos abençoar pessoas. E nós não precisamos ter medo. Porque o Hudson Taylor disse que a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. Deus abençoa, Deus ajuda,
Deus faz prosperar. Conheço um irmão que trabalhava numa casa de recuperação. Uma vez ele me contando uma história, ele falou assim: Hélio, teve uma semana que nós não tínhamos comida para dar para os internos, porque é uma casa de recuperação que vive de doações. Eles têm internos lá que não têm condições de pagar o seu tratamento. E às vezes as famílias que estão mandando os seus entes queridos não têm condições de pagar. Então ele falou: Hélio, nós não tínhamos condições de dar alimento para eles naquela semana. Demos o café da manhã e às 11 horas, um pouco antes do almoço, nós fomos orar, como de costume. E nós estávamos orando e durante a oração eu via que algumas pessoas murmuravam. Algumas pessoas falavam: o que nós iremos comer? Não tem comida. E ele de joelho orando, e ele de joelho pedindo a Deus. De repente eles escutam alguém batendo palma na casa de recuperação. E quando eles vão abrir, é uns irmãos de alguma igreja que veio lá abençoar aquele local. E, irmãos, quando eles abrem aquele carro, há uma compra que supria a necessidade de todo o mês daquele lugar. É isso que o Hudson Taylor estava falando: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. E nós precisamos confiar, amém, irmãos? Nós precisamos acreditar que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou, que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender qual é a finalidade. Qual é a finalidade da minha generosidade? É abençoar pessoas. E o porquê que algumas pessoas ainda não têm esse prazer ou essa alegria da generosidade? Porque ainda não entenderam, ainda não sabem a bênção de tudo isso. E por último, por que pessoas não praticam a generosidade? Porque elas não estão envolvidas. Elas precisam se envolver, precisam experimentar, precisam estar no lugar. Não é somente dar, mas é estar, é praticar. Porque nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Vou repetir: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Porque nós podemos muito bem ser uma igreja que cada um aqui traz o seu dízimo, traz a sua oferta, traz de uma forma generosa, mas nós não nos envolvemos em nenhum ministério da igreja, porque nós não queremos sujar a mão. Abrir a carteira e trazer uma oferta é mais fácil, é mais cômodo, mas nós precisamos praticar, nós precisamos se envolver. E quando você se envolve, quando você entende, quando você conhece, você vê que a generosidade, a partir daquilo que você tem, está abençoando pessoas, está abençoando projetos. Você quer fazer mais e mais. Porque eu sei que existe uma igreja que ela faz campanha todo final de ano para arrecadar fundos para abençoar organizações sociomissionárias. E uma vez esse pastor estava falando que ele estava orando a Deus para que eles atingissem o alvo do ano que vem, que era um pouquinho maior, e Deus falou ao coração dele: não peça mais recursos financeiros, peça a oportunidade de abençoar mais pessoas, porque eu vou mandar os recursos. E Deus manda, viu, irmãos? Deus manda. E eu concluo contando uma história muito interessante de uma criança que perdeu a sua mãe quando pequena. E ela foi criada pela sua irmã mais velha, uma irmã que tinha muito amor, tinha muito carinho, muita atenção por ela. E ela sabia que a sua irmã fazia de tudo para cuidar dela da melhor maneira possível. Então essa irmã pequenininha, ela gravou o dia do aniversário da sua irmã mais velha, que a criava com tanto amor, com tanto carinho, e falou assim: eu quero abençoar a minha irmã. Eu quero fazer alguma coisa especial, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então essa garotinha começa a juntar algumas moedinhas. Eram poucos, não era muito. Mas ela começou a juntar, então todo mês ela juntava um pouquinho. Todo mês ela guardava no seu cofre um pouquinho, porque ela pensava: eu quero comprar um presente bem bonito, porque no dia do aniversário da minha irmã, eu quero dar alguma coisa para ela que ela goste e sinta alegria. Então ela começa a juntar. E passam-se os dias, passam-se os tempos, passam-se os meses,
E ela sabe que o aniversário da sua irmã está chegando. Então ela começa a ir na cidade procurar um presente para dar para sua irmã. E de repente ela vê um colar tão bonito, tão brilhoso, tão maravilhoso, que ela fala: é esse que eu quero dar para minha irmã, é esse. Então ela chega dentro da loja, fala para o vendedor: traz aquele colar ali, porque esse colar eu vou dar para uma pessoa muito especial. E quando aquele vendedor traz aquele colar, aquela criança joga um saquinho de moeda em cima da mesa e fala: toma, é tudo que eu tenho. Quero que o senhor faça o melhor embrulho, porque a pessoa que eu vou dar esse presente é a pessoa mais especial desse mundo. Faz o melhor presente. Só que quando aquele homem abre aquele saquinho, tem apenas alguns centavos. Não tem muito. Não conseguia pagar nem 5% do valor daquele colar. Então aquele vendedor, que é o dono daquela loja, começa a coçar a sua cabeça e fala: e agora? O que eu faço? Eu falo para essa criança que ela não tem condições de comprar esse colar, mas eu estou vendo no brilho dos olhos dela que ela quer agradar alguém especial. Aquele homem vai para fora, volta, não sabe o que faz. Então ele pega aquele colar e faz o embrulho mais bonito que ele fez na vida dele e entrega para aquela criança. E aquela criança guarda com carinho aquele presente, aguardando o dia do aniversário da sua irmã. E ela dorme muito ansiosa, ou tenta dormir, porque ela dorme, acorda, ela não consegue dormir, esperando amanhecer para ir lá acordar a sua irmã e entregar o presente. E o dia amanhece. E ela vai correndo ao quarto da sua irmã, acordar ela, fala: eu tenho um presente para você. Eu tenho um presente em gratidão por tudo aquilo que você fez pela minha vida. Eu tenho um presente para você em gratidão por tudo aquilo que você é na minha vida. Porque Deus não poderia me dar pessoa melhor a não ser você para cuidar de mim. E está aqui o meu presente. Quando a irmã abre aquele presente, ela vê aquele colar e fala: onde você comprou? Porque eu sei que você não tem condições de comprar esse colar. Então a irmãzinha fica triste, e aquela jovem levanta apavorada e corre para a cidade para ver aonde a irmãzinha dela comprou aquele colar. E ela encontra a loja onde vendia um daqueles colares, e ela chama o dono da loja e fala: não é possível, a minha irmã não tem condições de ter um colar desse, e muito menos de pagar um colar desse para me dar. Eu queria devolver. Eu queria que o senhor ficasse. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vim aqui devolver. E aquele homem, com lágrimas nos olhos, fala para aquela jovem: a sua irmãzinha me ensinou uma das lições mais belas que eu aprendi na vida, que quem ama não dá apenas um pouco daquilo que tem. Quem verdadeiramente ama, entrega tudo o que tem. Tudo que tem. Aquela criança não entregou apenas uma parte daquilo que ela tinha. Aquela criança não entregou apenas uma sobra daquilo que ela tinha. Aquela criança entregou tudo que ela tinha, porque ela queria apenas fazer feliz a pessoa que ela amava. E eu acredito que foi assim que Deus olhou para nós. Ele entregou tudo que ele tinha de melhor, que foi o seu filho, para morrer por mim e por você. E eu entendo que a maior entrega que a humanidade conheceu foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus entregou tudo. Deus entregou o seu melhor para que eu e você tivéssemos o privilégio de ter a vida eterna. Então, o porquê que eu devo entregar menos? O porquê que eu devo entregar apenas uma parte? O porquê que eu devo entregar apenas as minhas finanças? Porque eu não devo entregar tudo. E tudo, irmãos, eu falo, é a minha vida. Não é apenas as minhas finanças. Não é apenas aquilo que eu possuo, mas é aquilo que eu sou. Porque Deus entregou tudo por mim. Então, por que eu não devo entregar tudo para Ele? O porquê que eu não vou dedicar o meu coração a Ele, a minha vida a Ele? Porque Ele me deu o melhor. Então, será que Ele merece somente a sobra? Será que Ele merece somente a 10ª parte da minha vida? Não, não, Deus merece tudo, e tudo aquilo que é o melhor. Então eu queria que nessa noite nós aprendêssemos que generosidade
não está ligado apenas à parte financeira da nossa vida, mas generosidade é quando nós entregamos tudo que temos e tudo que somos. Entregamos toda a nossa vida àquele que entregou tudo por nós. Entregamos os nossos corações a Ele, entregamos a nossa mente a Ele, entregamos a nossa vida a Ele. Porque quem éramos nós antes de encontrarmos Jesus, irmãos? Quem éramos nós? Éramos pessoas perdidas indo para o inferno, mas a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu e transformou a nossa vida e nos deu o privilégio de sonharmos novamente, de termos a esperança de encontrarmos dias melhores. E se um dia nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós nos encontraremos com Deus no céu. Porque talvez nós aqui, se Jesus não voltar, partiremos em momentos diferentes, mas nós entraremos na Nova Jerusalém todos juntos. Todos juntos. É isso que alegra o meu coração diante dos dias tão difíceis que nós temos vivido. Num dia onde falta amor, dias onde falta perdão, dias onde falta comunhão, dias onde falta amizade verdadeira, dias onde irmãos não se falam, pais e filhos não conversam mais, pessoas estão vivendo separadamente, isso dói meu coração. Mas eu ainda tenho a esperança que Jesus pode reconciliar um casal que está passando por dificuldade. Eu tenho a esperança que Jesus pode restaurar uma família que está enfrentando uma luta. Eu tenho a esperança ainda que nós podemos ver o impossível se tornar possível, que para Deus nada é impossível. Eu acredito nisso, e eu sonho, irmãos, eu sonho com uma igreja. Eu tenho o sonho de uma igreja. Eu tenho o sonho de uma igreja onde as pessoas estejam nela não por obrigação, mas que elas estejam nela por amor, por entender que ali se manifesta a graça de Deus. E as portas estão abertas, que se elas quiserem ir, elas podem ir, mas o lugar é tão bom, é tão maravilhoso que elas não querem ir embora. Elas não querem que o culto acabe e muito menos que o dia termine, porque elas entenderam que o melhor lugar para estar é na presença e no centro da vontade de Deus. Essa é a generosidade que Jesus nos ensina. É isso que Paulo fala a Timóteo. Fala aos ricos que não ponham confiança na incerteza das riquezas, mas que coloquem a sua confiança em Deus. Em Deus, que de uma forma liberal nos dá todas as coisas que nós precisamos para viver. Precisamos mais agradecer do que pedir, amém, irmãos? Porque nós temos tudo que nós precisamos para viver. Agradecemos a Deus por ter um teto, por ter uma roupa, por ter um prato de comida para comer. Nós agradecemos a Deus por ter um emprego, por ter um salário no final do mês. Agradecemos a Deus por ter amigos leais e fiéis que choram conosco. Agradecemos pelas nossas esposas que têm caminhado conosco durante dias tão difíceis. As mulheres também agradecem a Deus pelos esposos, pelos maridos que elas têm, porque são homens que Deus colocou na vida delas. Nós agradecemos a Deus pelas crianças que fazem parte da nossa vida, porque através do sorriso e do olhar delas nós vemos a graça de Deus. Nós agradecemos a Deus pelas pessoas mais experientes que nos ensinam a viver, que nos dão sabedoria com amor, nos ensinam a viver e dedicam carinho, atenção para nos ajudar em todos os momentos. A generosidade é assim. Quando nós somos impactados pela generosidade movida pelo Espírito Santo de Deus, nós paramos de pedir, porque nós já temos tudo que precisamos e nós começamos a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado pela família que eu tenho. Obrigado, meu Deus, pelo cônjuge que o Senhor me deu. Obrigado, meu Deus, pela igreja que eu tenho. Obrigado, meu Deus, pelo emprego que o Senhor me deu. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Nós paramos de murmurar, nós paramos de reclamar e começamos a agradecer. Porque na escala do sofrimento, irmãos, sempre terá pessoas vivendo situações piores do que a nossa. E às vezes essas pessoas estarão com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, radiantes de alegria. Então por que nós seríamos diferentes? Ou por que nós seríamos diferentes dessas pessoas? Precisamos agradecer a Deus pela generosidade que nos alcançou.
Precisamos agradecer a Deus pela generosidade que nos transformou. Precisamos agradecer a Deus por Ele ter entregado tudo de melhor, tudo de mais precioso, tudo de mais valioso, que foi o seu Filho, para morrer naquela cruz e nos dar a vida eterna.